Boa noite a todos. Prece linda que a Débora passou para todos nós. Tem alguém aqui na casa pela primeira vez? Não. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos o tema observar os pássaros do céu. Mas antes de nós iniciarmos, tudo isso que a Débora falou aqui através da prece, nós vamos agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga. Esses nossos irmãos que cada um de nós tem juntinho de si. Esse protetor que nos orienta dia a dia, passo a passo. Todos nós temos um conosco. Todos nós. Então a nossa gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, em prece. E essas bênçãos que estamos recebendo aqui, que nós possamos, em pensamento, enviar lá para o nosso lar. Lá onde tudo começa nessa nossa existência. Porque fomos colocados lá pelas nossas necessidades. E hoje, esse tema, observai os pássaros do céu. Ele está no capítulo 25 do nosso Evangelho. Os itens de 6 a 8. E esse capítulo do nosso Evangelho, ele nos traz toda a lei do trabalho. Lei natural, lei divina, como todas as outras. Mas o nosso Evangelho é o que traz para nós todo o aprendizado das leis divinas. E esse capítulo 25 é a lei do trabalho. Lei que todos nós, como todas as outras leis, precisamos aprender e praticar. Essa é a finalidade de cada um de nós, aprendermos as leis divinas. E quem passa para nós, observai os pássaros do céu, é Mateus que passa essa mensagem para nós. Mensagem linda, começando já com a frase: observai os pássaros do céu. Nós observamos a natureza. Nós que estamos aqui reunidos hoje, temos essa oportunidade de a cada dia observarmos um pouquinho a natureza. A natureza que nós também fazemos parte. Nós, criaturas criadas por Deus, fazemos parte da natureza. E muitos de nós observam assim, o quê? Às vezes, o erro de um, o desacerto de outro, é o que nos chama a atenção. Mas nos chama a atenção também aqueles que praticam a bondade, a caridade. E tudo isso entra nesse contexto que Mateus explica para nós, juntamente com a nossa busca diária dos bens materiais. Daquilo que nós tentamos, vamos dizer assim, poupar para nós guardar e aproveitar lá adiante os bens materiais. Mateus chama muita atenção nessa mensagem, observai os pássaros do céu. E essa mensagem de observai os pássaros do céu inicia assim, que essa colocação que Mateus faz para nós sobre os pássaros é nos alertar sobre a liberdade. O pássaro transmite isso para nós, liberdade, mas também a confiança em Deus. Nós temos confiança quando acontece algo que nós não desejamos. Nós temos aquela confiança que tudo vai passar,
que daqui a pouco tudo vai se ajeitar? Ou nós nos encolerizamos, nos irritamos? Então, tudo isso Mateus chama a nossa atenção nesses itens de 6 a 8 do nosso Evangelho. Porque nós, diariamente, estamos indo buscar sempre aquilo que nós necessitamos para nós, materialmente. Vamos todos os dias em busca do trabalho. Para nós chegarmos no final do mês, nós termos condições de pagar a nossa moradia, de pagar o nosso alimento, a nossa vestimenta. Então, é uma corrida diária, mês a mês, ano a ano. Mas nós nos lembramos de nós também irmos buscar a nossa iluminação espiritual? Ou nós não nos importamos com isso? Nós sabemos que é necessidade nossa de nós irmos buscar o nosso conforto, de nós irmos buscar tudo isso que a tecnologia avançada nos traz para nós, aquele eletrodoméstico mais avançado, né? Que antigamente nós lá estávamos no nosso fogãozinho a lenha. Hoje é fogões elétricos. E nós queremos acompanhar este avanço, todos nós. Hoje nós temos em nossas mãos aparelho celular que daqui a pouco já não está mais tão avançado como esses que estão surgindo agora. E nós queremos avançar. Nós queremos isso. Mas essa busca é sempre amaterial. Poucos de nós, lembramos de nós irmos buscar a nossa iluminação espiritual. Mateus diz ali, nesses itens do nosso Evangelho, por que a gente quer fazer uma poupança? Por que a gente quer guardar ouro, prata? Nós não vamos levar nada daqui. Nada. Nós queremos uma residência boa, uma moradia boa? Com certeza. Porque nós precisamos também, como nós estamos aqui num mundo material, como diz Emmanuel lá no livro O Consolador, que nós estamos num planeta, num dos mais materialistas que existe no universo. Isso são palavras de Emmanuel no livro O Consolador. Então, as nossas provas, as nossas expiações aqui neste mundo, ela é muito severa para todos nós. Porque nós queremos sim o nosso conforto. Queremos. Porque o eu espírito precisa disso. Porque eu não tenho um espírito que eu quero dar isso. Eu sou um espírito que eu preciso cuidar dele para mim poder progredir aqui neste mundo. Nós costumamos ouvir assim: eu tenho um espírito. Mas não é assim. É eu sou um espírito. Eu sou um espírito. E eu, espírito, quero aqui poder dar ao meu espírito. Eu quero dar condições para me poder progredir um pouquinho mais aqui nessa existência. Mas o meu progresso não é material. O meu progresso são as experiências que eu vou ter aqui. Mas que experiências são essas? Experiências de não orgulho. Experiências de poder perdoar. Experiências de bondade. Experiências de aceitação. Então, é difícil? É, muito difícil. Se fosse fácil, nós já estaríamos em mundos muito mais avançados do que esse nosso mundo Terra.
E lá, Mateus comenta até: quantas provações nós passamos, mas nós, às vezes, não admitimos que nós estamos aqui resgatando erros de existências passadas. Porque todos nós que aqui estamos, além de nós também, outros, todos que vivem aqui nesse mundo terreno, nós estamos aqui sendo repetentes. Nós já passamos por aqui. Todos nós. Então, esse item aí, observai os pássaros do céu, é uma chamada que Mateus faz para nós. Vamos nos observar. Onde é que nós estamos nos melhorando? Eu sei que eu estou aqui de passagem. Eu sei que eu estou aqui para me melhorar. Eu sei que daqui a pouco eu estou partindo daqui. Nós estamos aqui provisoriamente. É a nossa morada provisória, o nosso mundo terra. E nós precisamos nos agilizar para nós nos espiritualizar. O eu, espírito, precisa partir daqui melhor do que chegou. Nós estamos tendo essa oportunidade de vir aqui, dentro de uma casa espírita, buscar o conhecimento, buscar o esclarecimento. Mas nós não podemos ficar aqui só recebendo o esclarecimento. Nós temos que aplicá-lo corretamente. E tudo começa na nossa primeira sala de aula, que é o nosso lar. Lá é onde começa tudo, onde nós temos que resgatar tudo, para depois nós irmos resgatar lá fora. Lá no ambiente de trabalho, lá naquelas reuniõezinhas sociais, lá depois do nosso lar. Porque se no nosso lar nós ali nos comprometemos com aquele conjunto familiar, é ali que mora as nossas expiações, as nossas provações. Expiar. Repetindo erros que fizemos lá fora. Temos que resgatar. Provações. Nós aceitamos vir passar por certas dificuldades para nós tentarmos progredir um pouquinho. Tudo isso a doutrina espírita nos explica. Tudo isso. Então, vem esse convite de Mateus, observai os pássaros do céu, para nós sabermos que a natureza que nós pertencemos, nós temos liberdade para isso. Mas temos que observar também que a nossa liberdade nem tudo nos favorece. Tudo eu posso? Sim. Mas nem tudo eu posso fazer. Eu tenho que observar para ver se eu não vou prejudicar o outro. E quando nós vamos fazer lá fora uma obra de caridade, um benefício a alguém, se nós formos bons lá fora e não formos bons dentro do nosso lar, de nada vale. Essa bondade lá fora é hipocrisia. Então tudo tem que ser feito primeiro dentro do nosso lar. Bondade, resignação, respeito, parcialidade com tudo dentro do nosso lar. Aí sim, lá fora nós vamos poder praticar isso com toda a dedicação, porque lá dentro do nosso lar nós já estamos fazendo o dever de casa. Isso nós temos que ter em mente. Isso tudo Emmanuel passa para nós. Então, observai os pássaros do céu. Nós temos uma história de um jovem que foi procurar Jesus e perguntou para Jesus assim: Jesus,
O que é que eu tenho que fazer para mim ser feliz? O que é que eu tenho que fazer para Deus me conceder a felicidade? E Jesus disse: vai e vende tudo o que você tem e segue-me. Mas o jovem não entendeu. O jovem não entendeu a mensagem de Jesus. Não é que ele tinha que se desfazer da sua riqueza, do que ele tinha. Não. Ele tinha que ser resignado com aquilo ali. E não ficar ali apegado àquela materialidade, àquela riqueza. E o jovem, pela orientação de Jesus, deixa tudo para outra hora. Mas Jesus ainda disse para ele: é tempo de ser feliz. Que tempo é esse? Esse momento que nós estamos tendo. Aproveitar esses momentos para nós irmos buscar, colocar em nós a nossa iluminação espiritual. E a doutrina espírita passa isso para nós, passo a passo, para nós irmos ali, compreendendo devagar o que é a nossa iluminação espiritual. Confiar em Deus. Captar o aprendizado de Jesus. Que Jesus, quando esteve aqui conosco, aliás, ele nem partiu, ele está conosco. Muitos dizem assim: Jesus está para voltar. Mas como diz um amigo nosso, eu nem sabia que ele tinha partido. Nem sabia. Mas é que ele está conosco. Em cada aprendizado que nós vamos buscar para nós nos iluminar, ele está presente. E Jesus mostrou para nós, passo a passo, desde a sua chegada até a sua partida. Como é que Jesus chegou entre nós? Como ele chegou? Ele chegou de avião? Chegou de paraquedas? Ele chegou através de uma mulher. Como todos nós. Tudo igual. Um corpo de mulher. Um veículo chamado mãe. Como todos nós. Ninguém chegou diferente. E o passo a passo de Jesus aqui, neste mundo terreno, ele mostrou para nós. E como é que foi a partida? Igual como vai ser para nós. Vai ser despido do corpo físico, ficar por aqui, vai pertencer à natureza e o espírito vai prosseguir a sua jornada. Todos nós vai ser assim. Uns daqui a pouco, outros mais adiante. Mas todos nós vamos partir, quer queiramos ou não. Ninguém tem história aqui que alguém ficou para semente. Não. Todos nós vamos partir. E Jesus mostrou isso para nós. A sua chegada, a sua estada aqui, como que ele caminhou por aqui. Caminhou firme, através da humildade, da bondade. Ele podia ter chegado aqui e ter ido morar numa mansão. Mas ele quis mostrar para nós o que é a humildade, a caridade, a bondade, a benevolência. Ele mostrou isso tudo para nós. E nós temos que, cada um de nós, nos perguntar assim: o que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu tenho que aprender? Como é que eu vou chegar na espiritualidade? A minha verdadeira pátria, que é a espiritual. Como é que eu vou chegar lá? Melhor do que eu cheguei aqui? Ou vou estacionar por aqui mesmo? Porque cada um de nós está no seu momento. Cada um de nós tem a sua individualidade. Eu vou progredir se eu quiser. Eu posso receber ajuda? Só se eu quiser.
Se eu não quiser, eu fico como estou. Mas será que quando nós irmos para a prática espiritual, nós vamos ter novamente essa oportunidade de regressar para progredir um pouquinho? Dizem que lá a fila está grande. Dizem que lá a fila está enorme, de espíritos querendo retornar, porque aqui deixaram de cumprir as suas tarefas. Então, nós estamos tendo essa oportunidade de nós nos iluminarmos um pouco mais na nossa caminhada e não darmos muito valor aos bens materiais. Essa é a mensagem que Mateus passa para nós nesses itens 6 e 8. Porque nós podemos até querer uma casa de praia, uma casa de sítio, nós podemos querer uma lancha, nós podemos querer um automóvel melhor, ou ter mais de um, mas nós não vamos levar nada disso. Nada. Nós vamos ser simplesmente espíritos na espiritualidade com as nossas experiências. Aqui eu posso ir buscar muitos diplomas, engenharia, medicina, advocacia, posso ir buscar. É experiência minha. Posso ser um intelectual fantástico, ter títulos enormes, né? Presidente, vice disso, vice daquilo. Tem muita gente dando muita importância a isso. Ah, eu sou gerente disso, eu sou gerente daquilo. Aqui. Na espiritualidade seremos somente espíritos. Só. Com a nossa experiência. Que às vezes tem experiências que nós vamos ter aqui e que em outra reencarnação nós não vamos nem utilizar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Se está aí, nos dando a oportunidade de experiências, vamos buscá-la. Mas vamos nos espiritualizar. Vamos nos espiritualizar. Vamos acompanhar o avanço espiritual. E a doutrina espírita nos dá essa oportunidade de nós irmos buscar a nossa iluminação. Observai os pássaros do céu. Linda essa mensagem de Mateus. E nós aqui que estamos, muitas vezes nós nem paramos para observar uma noite estrelada. Nós nem paramos para observar um dia lindo de sol. Ou um dia lindo de chuva, um vento. Nós nem paramos, que a corrida à busca do material é enorme. E lá vamos nós. Um dia desses, nós estávamos viajando e olhei para o céu. Estava passando um bando de marrecos lindos. E lá estavam eles voando. Mas observei que atrás do bando maior estava vindo uns retardatários. E ali, tentando chegar próximo do bando maior. De repente, observei que no meio daquele bando maior, saiu os marrecos e foram lá para aqueles que estavam sendo retardatários. E começaram a auxiliar aqueles retardatários para chegar no bando maior. E aí eu comentei com meu companheiro. Que coisa linda! Olha a natureza se auxiliando. E nós? Nós nos auxiliamos. Lá dentro da nossa residência, aquele que fica desempregado, nós ajudamos? Aquele que fica doente, carente de um carinho a mais, nós ajudamos? Ou aquele que ficou sem esse emprego, nós só criticamos, julgamos? Então tudo isso a natureza vem mostrar para nós. O quanto nós ainda somos insensíveis. Porque nós
através da nossa iluminação, nós vamos ficando mais aquela criatura mais doce, aquela criatura que mais observa o próximo de nós. Eu. Como é que eu estou? Eu já tenho bondade no meu coração? Eu já tenho força? Eu já tenho aquela esperança, aquela fraternidade junto dos meus, para depois eu aplicar lá fora? Como é que eu estou? E aí está o convite de Mateus. Não junte tesouros que vão enferrujar, tesouros materiais que nós não vamos usar na espiritualidade. Porque certeza que nós vamos partir daqui, nós temos, todos nós. Nós somos espíritos imortais. O que morre é a nossa roupagem física. Fica aqui. Vai fazer parte, continuar fazendo parte da natureza terrena. Mas nós seguiremos. E outra coisa, meus amigos. Quando um de nós partir, que nós de ouvir assim, vai descansar nos braços do Pai. Não vai não. Essa certeza nós temos que ter. Nós lemos muito isso nas redes sociais. Vai descansar nos braços do Pai. Não vamos não. O nosso trabalho continua. E firme, suando. Porque nós precisamos evoluir, todos nós. Fomos criados simples e sem conhecimento nenhum. E nós estamos bem longe da nossa perfeição. Muito longe. Por isso que na espiritualidade nós vamos continuar trabalhando, para nós chegarmos a ser um dia espíritos puros. E todos nós vamos chegar lá. Todos nós. Essa é a esperança que Deus dá para nós, que Jesus nos oferece. Chegarmos um dia a sermos espíritos puros. E aí nós não vamos mais precisar reencarnar. Mas nós ainda estamos muito longe. Por isso que cada oportunidade nossa, de nós aqui neste mundo, irmos buscar o nosso progresso, a nossa iluminação espiritual, nós temos que ali abraçar essa oportunidade. Então, observai os pássaros do céu. Não vamos pensar em guardar fortunas, tesouros. Vamos buscar a nossa iluminação. Esse é o nosso maior tesouro que Deus pode nos oferecer e que Jesus nos dá através das suas mensagens dentro do nosso Evangelho. Foi essa a mensagem da noite de hoje. Que Deus, Jesus e toda a espiritualidade amiga nos ampare, que nós possamos voltar para o nosso lar com muita paz e que nós possamos colocar lá dentro do nosso lar a nossa bondade, a nossa fraternidade, o nosso incentivo àqueles que lá convivem conosco. Boa noite a todos, sintam-se todos abraçados fraternalmente. Que assim seja.